Cientistas podem parecer o único grupo de pessoas no mundo que não estão realmente interessados em um bom escândalo sexual cheio de fofocas, mas isso, na verdade, meus amigos, não é verdade. Eles adoram falar sobre sexo, especialmente quando se trata da vida sexual dos nossos ancestrais pré-históricos. Portanto, os cientistas estão atualmente agitados com o fato de que nossos primeiros ancestrais, os primeiros Homo sapiens, podem ter se misturado com alguma outra espécie. E isso é estranho. Há muito tempo é aceito pela comunidade científica que os Homo sapiens, como eu e provavelmente você, se originaram na África cerca de 200 mil anos atrás. Pelo que sabemos, eles permaneceram lá por cerca de 140 mil anos até começarem a se aventurar no desconhecido. Uma das coisas que esses humanos aventureiros descobriram lá fora, no vasto mundo, foi uma espécie mais antiga, mais primitiva e de ossos maiores de grandes símios que chamamos de Neandertal. Você pode chamá-los de Neandertais, mas nós e a comunidade científica os chamamos de Neandertais, porque é assim que eles se chamavam. Na verdade, é porque é assim que se chama a caverna onde seus primeiros fósseis foram encontrados, Neandertal. Não Neandertal. É apenas como eles escreviam. Neandertais, é claro, estão relacionados aos humanos, mas suas linhas evolutivas se separaram cerca de 350 mil anos antes. Mas só porque Neandertais e humanos não eram da mesma espécie, isso os impediu de se envolverem sexualmente? Não. E parece que éramos espécies suficientemente similares para criar descendentes viáveis. Estudos mostraram que, apesar do fato de que os Neandertais foram extintos cerca de 40 mil anos atrás, eles ainda vivem em nós. De acordo com essa pesquisa, entre 1 e 4% do DNA humano é, na verdade, DNA Neandertal. Mas os Neandertais podem não ser os únicos hominídeos antigos com os quais a humanidade teve relações íntimas. Os recentemente descobertos denisovanos, que provavelmente tinham mais em comum com os Neandertais do que com os humanos, estão aparecendo no genoma de pessoas em todo o sudeste da Ásia. Portanto, descobrimos que tínhamos muito mais opções de pessoas, ou, você sabe, meio pessoas, para nos relacionar nos tempos antigos. Mas não terminamos de mexer com sua concepção do que é a humanidade, porque descobriu-se que alguns de seus ancestrais podem, de fato, ter tido momentos íntimos com gorilas. A razão pela qual pensam nisso não tem a ver com nosso genoma, mas sim com o genoma dos piolhos. E, por favor, fique comigo, porque é, sim, um pouco perturbador. A maioria das espécies de mamíferos tem uma espécie de piolho específica para eles. Vive neles e apenas neles, mas em todo o corpo. Agora, os humanos são um pouco diferentes, porque temos bolsões isolados de pelos. Na verdade, temos duas espécies de piolhos, piolhos da cabeça e piolhos pubianos. E isso é diferente dos piolhos de todos os outros mamíferos. Mas nossos piolhos pubianos? São muito, surpreendentemente parecidos com a espécie que vive nos gorilas. Não. Deus, não. Por que fomos investigar isso? Mas mesmo que nossos ancestrais estivessem tendo relações sexuais com os ancestrais dos gorilas, o que, espero, não tenha acontecido, ainda considero essa possibilidade em minha mente. Provavelmente aconteceu cerca de 3,3 milhões de anos atrás, então você provavelmente não precisa correr direto para o chuveiro e esfregar a pele com uma pedra pomes neste momento. Mas, caramba! Australopithecus, seu safadinho. Se você quiser assistir a mais vídeos como esse, e eu entendo se não quiser, mas se quiser, por favor, inscreva-se no canal e você poderá aprender mais fatos terrivelmente perturbadores como os que aprendemos hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Até breve.